Olá pessoas, bem-vindos a mais uma leitura da semana, porque eu não tenho nenhuma outra ideia de vídeo e hoje estamos aqui pra falar sobre Daniel Clowes, né, o Ghost World. Eu já tinha lido duas outras HQs dele, né, o Paciência e Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro, mas agora eu tenho esse aqui em minhas mãos e eu tava bem curiosa, porque a galera fala muito bem, né, eu confesso que eu esperava uma parada totalmente diferente, mas não é uma HQ ruim. A princípio você pode se iludir com essa capa toda coloridona, achando que o gibi também vai ser, mas na verdade não, né? Ele tem esse comecinho que é colorido, mas depois ele segue esses tons de verde, não sei, que são muito bonitos também, não é uma crítica, né? Mas eu achei que ele fosse ser todo colorido igual ao Paciência. Nós também temos a capa na versão em inglês e também a editora Gal já havia trazido essa HQ pro Brasil e manteve a mesma capa, né? Eu encontrei um anúncio na Enjoei por R$20 e essa aqui é da editora Nemo, uma edição de especial de 20 anos, por isso que a capa ela é diferentona assim. A primeira aparição dessas personagens, né, a Enid e a Rebecca, foi na 11ª edição da revista 8-Ball em junho de 1993, mas só em 98 que o Daniel Clowes foi fazer uma edição só delas, né, e aí em 2017 foi quando a editora Nemo lançou esse especial de 20 anos. Mas então vamos falar um pouquinho da história. É uma história mais simples, se a gente for levar em consideração aos outros, ele vem logo em seguida de Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro. O Daniel Clowes falou que sentiu que a galera não conseguiu se conectar tanto à história, então dessa vez ele separou em capítulos com meio, começo e fim, né? É uma leitura bem prazerosa, isso eu não vou mentir, mas eu não sei... Eu não achei tão demais como todo mundo fala, mas é uma ótima HQ. Ela conta a história dessas duas jovens, né, a Enid e a Rebecca, que elas são melhores amigas ali de infância, acabaram de terminar o ensino médio, prometeram uma a outra que não iriam fazer faculdade e pretendem morar juntas, né. Mas aí com o tempo a gente começa a ter esses conflitos, né, de personalidade, porque a Enid é uma pessoa com um humor bem ácido, né, tem gente que acha ela insuportável, é uma pessoa que tá sempre querendo mudar, é mais extrovertida, enquanto a outra é mais introvertida, não curte tanto mudanças, né? Tanto que a Rebecca, ela leva essa ideia de querer morar junto até o final, ela realmente queria morar junto da Enid. Enquanto a Enid tinha essa fantasia de que um dia pegar um ônibus e se transformar numa completa outra pessoa, né? Quando a Rebecca confronta a Enid sobre isso, né, ela explica: tudo tem a ver com você. Você me lembra de cada mínimo detalhe que eu queria esquecer. E a Rebecca ainda sem entender, né? E aí a Enid solta é porque você não se detesta com todas as suas forças. E não querendo generalizar que todo jovem pensa dessa forma, mas eu acho que é um pensamento recorrente do jovem, principalmente meu, às vezes você querer pegar as suas coisas e sumir, simplesmente mudar de nome num outro país, num outro estado e refazer a sua vida toda, né? Não, às vezes se afastando de uma galera que não necessariamente te fez mal, mas te acaba te lembrando, tendo aquela ideia fixa de você, né? Tendo aquela ideia da personalidade de quem você era. E é meio difícil se desvirtuar do passado quando todo mundo em volta conhece ele, né? Então, eu acho que foi um momento pequeno, mas que me trouxe reflexão. Eu acho que Ghost World tem muito disso, porque ele tem essa vestimenta de que parece ser bobinho, isso é uma história que não fala sobre nada, só duas jovens tirando sarro de tudo, mas fala muito sobre essa fase do amadurecimento, né? Acabar de sair do ensino médio, ainda tá meio deslocado sobre tudo, e lidar com a mudança dos outros, principalmente quando é muito próximo a ti, né? E no final é muito bonito quando a Enid vê o quão a Rebecca agora já tá encaminhada no trabalho, quanto ela cresceu e diz: você cresceu e ficou tão linda, né? E só sai assim, só vê ela pela vitrine. Eu achei que foi uma cena bem bonita. No final a gente tem essa página bem interessante, né? Que são algumas observações mostrando aonde isso tudo se conecta com as vivências reais do Daniel Clowes quando ele era jovem, né? Por exemplo, o casal de satanistas, né? Que a Enid e a Rebecca perseguiam, que elas pressuponham que eram satanistas por causa daquele visual estranho, de fato existia, né? Tem até uma fotinha deles aqui, e ele diz: era um casal de verdade que eu via diariamente no Angels. Pela aparência, eles ficavam bem no limite entre suburbano e diabólico. E o provável era que eles caíssem na primeira opção por ampla margem depois que você os conhecessem, né? Não só isso, deixa eu citar também algum outro aqui. Na HQ tem esse ponto de ônibus, né? Que tem um morador de rua que fica esperando lá e é um ponto de ônibus que nem funciona mais. E ele continua esperando o ônibus chegar. E lá perto tinha um piso cheio do nome Norman riscado, né? Aparentemente esse piso ele já foi substituído, mas ele realmente existia, né? Era um piso cheio de escrito Norman. E aí, ó, na página 47, quadro 2, o cenário Norman / parada de ônibus, né? Outro que é real. Tinha um sem-teto que estava sempre sentado numa parede de ônibus antiga perto da minha casa. Quando reinstalaram a linha, nunca mais se viu o cara. Deve ter cansado da gente que começou a sentar do lado dele para esperar o ônibus.
Então é muito legal saber da origem, né, desses pequenos elementos por fora, né, saber que aquelas coisas já fizeram parte da juventude do Chloe em certo momento, acaba sendo até uma coisa mais especial quando a gente vai ler. Por isso que eu acho que essa edição é bem interessante, né? Não sei se esses bônus tinham também na primeira versão, mas realmente achei bem bacana. É uma leitura que eu recomendo aí. Daria 10/10 porque realmente foi algo muito legal, mas num ranking, assim, dos que eu li do Chloe até agora, ele estaria no terceiro, né? Que eu só li o Paciência e Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro. Temos o Ghost World adaptado para filme e eu particularmente gostei bastante, né? Esse mesmo diretor foi o responsável por dirigir o documentário do Robert Crumb. Assim que eu acabei de ler, eu já fui assistir o filme, então foi gostoso eu ir identificando as falas. Eles conservaram bastante coisas, né? Muitas falas, e seguiram a linha original da HQ, apesar de algumas mudanças. Uma das mudanças cruciais que fizeram é que aqui na HQ, a Rebecca e a Enid passam um trote, marcam um encontro com um cara, depois elas vão encher o saco do Josh pra dar uma carona pra elas até o restaurante, e ficam os três lá esperando o cara chegar. Quando ele chega, eles ficam, tipo, zombando que o cara tá lá esperando a mulher chegar, e depois o cara vai embora, acaba sacando, né, que elas fizeram essa pegadinha e vai embora todo puto e não aparece mais. Enquanto no filme acontece a mesma coisa com uma diferença, né? Depois disso a Enid fica implorando pra seguirem o cara até a casa dele e depois ela vai nessa venda de garagem dele e começa a puxar assunto com o cara. Depois ela começa a ficar obcecada por esse tal de Seymour, né? Que é esse novo personagem que não aparece na HQ em momento nenhum. Mas eu particularmente acho que são mudanças que foram até que bacanas, sabe? Eu achei que conseguiu englobar bem no universo de Ghost World e não mudar tanto a essência. Mas basicamente foi isso, Ghost World. Claramente cada um vai ter uma conexão diferente com ele, de acordo com suas vivências, mas foi uma HQ gostosa de ler, me trouxe identificação em alguns momentos. E acho que ele conversa bem sobre juventude. Obrigado, Daniel Clowes, por existir, eu te amo. No final tem essa parte bem legal que mostra alguns desenhos e rascunhos do Clowes. Eu adoro essas páginas de sketch porque me inspiram bastante. E tem uma parte aqui bem bonitinha que mostra a esposa, né, do Clowes, a Erika, em que ele tira uma foto dela pra usar de referência. Ó, que lindona. E aqui depois o desenho. Eu achei essa parte aqui muito genial. Curti bastante. Já faz umas 3 semanas desde que eu gravei o vídeo de Ghost World, aconteceram uns imprevistos e esse vídeo vai acabar saindo muito mais tarde do que o planejado, mas cá estamos e agora vamos falar de A Vida é Boa Se Não Fraquejar, do Seth. Eu não conhecia esse quadrinista, mas a pessoa que me emprestou disse que muitas coisas que ele escrevia, muitos pensamentos batiam com coisas minhas, então eu decidi dar uma chance e realmente me identifiquei em muitas coisas e vou comentar um pouquinho aqui com vocês sobre o que eu achei. Esse aqui é um lançamento da editora Mino em 2018, achei a capa bem bonito. A Vida é Boa Se Não Fraquejar era um compilado de tirinhas publicados entre 1993 e 1996 na revista Palocaville, do próprio Seth, e só depois que foi se transformar numa edição assim separadinha, né? Eu achei bem bacana e curioso, né? Porque tem umas semelhanças com Ghost World no sentido as cores, esses tons de verde, só contrastes, né, com o branco e o preto, e o fato dos dois também serem tirinhas publicadas em revistas diferentes e só depois virarem edições assim. Essa é uma coisa que eu queria comentar aqui, né, porque apesar dessas duas HQs não terem ligação nenhuma, são duas com temáticas que conversam bastante, e eu fico feliz por ter lido na mesma época, né. Por um lado, a gente tem o Seth completamente perdido na vida adulta, idealizando muito o passado, seja da infância dele ou do mundo no geral, enquanto em Ghost World a gente tem essas duas jovens que acabaram de sair do ensino médio, ainda estão meio perdidas, tendo que se despedir da fase da infância, né, adolescência, e entrando para essa fase adulta. Logo no começo, Seth fala da importância dos quadrinhos na vida dele, né, como nessa parte em que ele diz: "Eles ocupam uma grande parte da minha mente. Parece que estou sempre relacionando coisas que acontecem comigo a alguma piada de tirinha bolorenta ou coisa do tipo." E não só nos quadrinhos, mas como em sua vida pessoal, né, a casa inteira do Seth é retrô, ele usa essas roupas mais antigas e aqui ele diz: "Meu estúdio foi moldado para criar essencialmente uma bolha longe do mundo moderno." Ele nega a modernidade, é aqui num diálogo com o Chad, ele fala que acha que antigamente era mais fácil para as pessoas encontrarem a felicidade pessoal, apesar dele reconhecer também os avanços que tiveram com o tempo. Uma coisa que eu gosto muito, na verdade, no Seth, nessa HQ em específico, é que ela retrata ele de uma forma bem humana. Não tem romantização, tem hora que ele fica chato repetindo essas coisas e a gente reconhece isso, ele mesmo reconhece isso e não consegue mudar. A história se desenrola quando o Seth encontra o jornal da New Yorker de
2000 não, é 1950, onde ele encontra esse cartunista chamado Kahlo e fica obcecado pelo cara, começa a buscar por mais obras dele, muitas vezes sem sucesso, e aí começa a buscar por registros familiares e começa uma busca, literalmente, pelo cara. A gente vai acompanhando a jornada dele buscando por esse cartunista. E nesse meio tempo ele até chega a se envolver com uma mulher que não dá certo, ele fica tão obcecado em achar esse cara que ele acaba se distanciando dela. Mas aqui ele fala muito sobre essa dificuldade que ele tem em manter relações, em como ele acaba sendo muito crítico em relação às pessoas, né? Tem uma parte que ele até fala, é só ela falar que curte Marvel e essas coisas que ele já brocha. Não exatamente com essas palavras, mas querendo dizer isso, né? Mostra como ele é uma pessoa muito solitária, introspectiva, e eu acho que o Seth, ele é gênio em fazer toda essa ambientação, porque muitas vezes a gente tem momentos mais contemplativos em que ele mostra a cidade, as construções, a gente fica muito imerso na leitura. E é uma coisa que nos aproxima muito do autor, a gente se sente meio íntimo, né, meio próximo, tá lendo todos esses pensamentos dele, acompanhar junto nessa jornada. E aqui um grande spoiler, se você quer ler, não escute essa parte que eu vou dizer agora, pode pular. Aqui no final a gente tem alguns encontrados do Kahlo, né, uns desenhos dele, e até mesmo uma foto do cara, mas depois de um pouquinho de pesquisa você descobre que esse cara não existe. É um tapa na cara, a gente se sente iludido, mas abre uma outra perspectiva na hora que você for reler. Uma busca tão grande por alguém que no final das contas não existia. E talvez até uma autocrítica sobre essa idealização toda dele em relação ao passado. É uma HQ muito bonita que definitivamente merece a sua atenção, eu fiquei encantada, pretendo ler mais coisas do Seth, pesquisar mais sobre ele. Tô falando bem rápido porque meu armazenamento tá acabando, mas eu também fui num sebo esses dias e encontrei algumas HQs antigas do Peanuts. Essa aqui é de 1960 e pouco, mas tem tiras de 1952. Pra quem não sabe, o Charles começou o Peanuts, estreou, né, em outubro de 1950. Então aqui tem bastante tirinhas do começo mesmo. Tanto que eles são bem cabeçudinhos, ó. Muito bonitinhos. Eu posso comentar sobre isso em algum outro vídeo. Mas tá aí a leitura e recomendo demais. Caso você tenha lido, comenta aí o que você achou e bora trocar uma ideia. Momento Teoria da Conspiração. Outra semelhança entre Ghost World e A Vida é Boa Se Não Fraquejar é o casal que eles julgam, a começar por Ghost World, em que as duas julgam um casal supostamente satanista composto por um careca e uma mulher de cabelo curto, enquanto Seth tá julgando os mordaninhos compostos por um careca e uma mulher de cabelo curto, o que significa absolutamente nada. O vídeo vai ficando por aqui, mas não precisa chorar porque esse vídeo foi cortado em 2 partes ou então ficaria com 27 minutos e ninguém assistiria até o final. Mas então, até logo, eu não vou sumir por um mês.